Em 2030, daqui a menos de 10 anos, Portugal quer ter 1/3 de mobilidade elétrica, mas para isso, avisou já o Ministro do Ambiente, são necessários investimentos na criação de mais postos de carregamento. Com o país a acelerar nesta matéria, a colocar-se entre os países mais empenhados na transição, o que é que já está a ser feito? Será que o ritmo que está a ser seguido permite alcançar a meta? E em termos práticos, a rede elétrica está preparada para este aumento exponencial? Que soluções podem ser oferecidas aos proprietários de carros elétricos e o que é que podemos esperar em relação aos preços da energia? Para responder a estas e outras questões, são nossos convidados Pedro Vinagre, administrador da EDP Comercial, responsável pela área da mobilidade, e Nuno Castelo Branco, diretor-geral da Stand Virtual. Obrigada pela vossa presença. Olá, sejam bem-vindos. Já vamos debater estas questões. Antes faço um parênteses para pedir ao Nuno Castelo Branco que nos dê conta dos resultados do comércio automóvel no ano passado, quais são as principais conclusões no que toca às vendas de elétricos e já agora como é que fechou o ano em termos de novos e usados. Rita, tudo bem? Começando por aí, não é? Ou seja, nós temos um ano difícil que passou, particularmente todas as pessoas, todos os nossos ouvintes acompanharam a dificuldade e a escassez que há de componentes. Em particular, falou-se do tema dos semicondutores e nesse sentido isso gerou aqui uma particular dificuldade na produção de carros novos. O que fez com que o mercado nacional, após o primeiro ano de pandemia mais sério em 2020, esperava-se que em 2021 houvesse de facto aqui um crescimento das vendas de novos, o que não aconteceu. Mas não aconteceu por falta de procura, porque a procura esteve lá. Nós sentimos isto no stand virtual, foi muito evidente as pessoas à procura. Um sinal que depois se refletiu do lado dos novos é que, naturalmente, havendo menos produto também, as políticas comerciais tornam-se menos agressivas, isso foi evidente. Mas isto tem uma consequência mais complexa no mercado nacional. O mercado nacional é um mercado fechado comparativamente com outros mercados. Ou seja, é um mercado onde os carros usados se alimentam essencialmente daquilo que vem dos carros novos. E nesse contexto, não havendo carros novos, os carros usados ressentem-se também. O que faz com que o impacto nos carros usados ainda foi maior, ou seja, houve uma queda ainda face até o próprio ano da pandemia, 2-3%, o que fez com que face ao ano pré-pandemia o mercado caiu 14%, o que é significativo. Apenas 2 ou 3 face ao ano anterior, mas não havendo carros novos, não há carros usados. É o que é aqui uma limitação. E isto é algo, diria já, que é uma expectativa que não se espera ser resolvida durante este ano. Eventualmente lá para o terceiro trimestre deste ano começar-se a ver as coisas a resolver, mas até lá espera-se aqui uma dificuldade. E deixava aqui uma nota, que é, e as pessoas têm-nos ouvido falar sobre isto, mesmo aqui na TSF é um tema que nós já abordámos, que é os preços depois dos carros usados acabaram por subir praticamente 20%. Porque de facto a procura estava lá, não há carros disponíveis. Naturalmente, num mercado eficiente, que foi o que aconteceu em termos do equilíbrio da oferta e da procura, acabámos por, no final do ano, ver os preços a estabilizar após essa subida de 20% e por isso a procura também gerou aqui alguma estabilização. Quando me perguntava em relação aos carros elétricos, aí sim a procura é também desproporcionada, porque as pessoas estão todas muito mais a olhar para aquilo que é a mobilidade elétrica, toda a comunicação das próprias marcas está orientada à mobilidade elétrica e nesse sentido nós tivemos em termos efetivos carros 100% elétricos, o crescimento é cerca de 70%, mas quando olhamos para carros eletrificados o crescimento é mais de 200%. Porque aí já envolve os plug-ins, envolve os carros híbridos, o que é altamente significativo. Mais uma vez, aí o tema é, talvez mais carros houvesse, seguramente em termos novos, mais se vendia, mas, e então para o debate que nós temos aqui hoje, é claramente um tema que é a mobilidade elétrica está aí, temos os desafios de infraestrutura, que é importantíssimo olhar para eles, e os nossos consumidores constantemente é esse tipo de preocupações que nos levantam, apesar que o foco está todo em potencialmente comprar um elétrico na compra seguinte. Pedro Vinagre, os resultados da EDP são também muito reveladores, estes relativos à mobilidade elétrica, no que toca ao crescimento deste segmento. Os portugueses já percorreram cerca de 15 milhões de quilómetros com energia elétrica fornecida pela EDP, o que dava para dar mais de 375 voltas ao planeta sem emissões de carbono. A empresa vai continuar a investir em postos de carregamento. Em 2030, esta data de referência conta ter quantos? Em primeiro lugar, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Sim, de facto foi um ano
bastante bom para nós, do ponto de vista daquilo que é a nossa estratégia na mobilidade elétrica, que nós internamente olhamos para ela como uma mobilidade inteligente e acreditamos que é assim que faz sentido olhar. Acabámos o ano com quase 1.200 pontos de carregamento público contratados. Temos agora um percurso também para os conseguir instalar e o nosso objetivo é chegar a 2030 com mais de 40 mil pontos instalados em todas as geografias onde estamos presentes, obviamente onde se inclui Portugal, tendo Portugal um papel e um peso relevante nestes números. Eu acho que Consegue especificar quantos é que serão para Portugal? Em Portugal vão ser, eu diria que mais de metade deste número nós vamos fazer em Portugal. Aquilo que eu acho que este investimento que nós temos feito e uma série de outros agentes privados também têm feito no tema da infraestrutura, e o Nuno comentava isso, é porque de facto aquilo que nós temos assistido é um crescimento muito maior das vendas dos veículos do que propriamente o crescimento da rede. A rede cresceu em número de pontos cerca de 66%, mas o número de veículos elétricos está a disparar. Acabámos o ano creio que a média do ano foi cerca de 20% das vendas foram elétricos, e quando eu digo elétricos, e o Nuno também tocou nesse ponto, são os full elétricos e são os híbridos plug-in, mas os últimos meses tivemos cerca de 30% de cota. Ou seja, isto é uma tendência que nós esperamos ver em 22 e que seja inclusivamente intensificada. Ora, os veículos estão a crescer num ritmo maior do que está a crescer a infraestrutura. Só para teres uma ideia, ou seja, mesmo agora em janeiro, que é relevante, que já são as vendas do início de janeiro, carros eletrificados praticamente chegou aos 40%, ou seja, há um disparar, naturalmente isso inclui os mild hybrid e os híbridos, mas de qualquer das formas, ou seja, elétricos puros são cerca de 10%, mas o número de carros que já utilizam a energia é muito significativo e que vão precisar destes postos de carregamento. Nós temos uma métrica que era seguida a nível da União Europeia, que dizia o número de carros por ponto de carregamento. E esse número em Portugal está acima dos 20. Aquilo que diziam as métricas, os objetivos europeus, queriam que esse número fosse puxado para cerca de 10. A verdade é que os países onde nós vemos a eletrificação avançar mais rapidamente, este mismatch entre o crescimento dos veículos elétricos e o crescimento da rede também se tem verificado, mas isto só põe pressão para que, por um lado, os agentes privados, como a EDP, obviamente, façam investimento na infraestrutura. Por outro lado, que aquilo que são os apoios que existem hoje ou que podem existir no futuro, que também se concentrem não só no processo de compra, e isso tem sido feito, e eu creio que bem, com bastante sucesso em Portugal. Aliás, um modelo que está a ser replicado, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, onde não existiam estes incentivos à compra dos veículos e que passaram a existir nos últimos meses, mas também que se procura olhar para aquilo que é o necessário investimento e o apoio a esse investimento do ponto de vista da infraestrutura. Porque, e nós já falámos bastante sobre isto, e sei que o Nuno também concorda com este termo que vou utilizar agora. Eu acho que um dos principais obstáculos à mudança, e as pessoas querem mudar. Num inquérito recente, mais de 80% das pessoas dizem que no próximo, em Portugal, nós no Portugal também 75% das pessoas dizem que ponderam comprar um carro elétrico. Na próxima compra, um elétrico. E, portanto, os números estão lá. Mas a ansiedade que as pessoas sentem de como é que eu vou carregar, onde é que eu vou carregar, como é que isto vai acontecer, tenho que carregar e tem que ser muito rápido. Eu acho que este é o principal fator que nós, enquanto agentes... Inibidor Sim, e enquanto agentes promotores da mobilidade temos que conseguir mudar, porque nós temos que conseguir chegar às pessoas e queremos que a mobilidade seja para toda a gente e, portanto, temos que conseguir chegar às pessoas e explicar como é que vai ser a sua vida numa nova realidade, na realidade da mobilidade elétrica. Mas, Pedro, agora, nisso tu comentas, eu gostava só de fazer aqui uma nota, porque acho que é relevante neste crescimento que há de carros elétricos, e nós sentimos isso na parte do consumidor sobre as questões que chegam ao stand virtual, que é, quando nós estamos a falar de utilizadores iniciais e que têm talvez mais facilidade, ou porque vivem em vivendas, ou porque têm o condomínio mais controlado, à medida que se massifica um pouco mais a compra do carro elétrico, passamos para pessoas que, de facto, a dependência destes postos de carregamento públicos é absolutamente fundamental. Mas face a este aumento exponencial, ainda há dias a EDP inaugurou mais um hub ali junto ao Estádio da Luz, mesmo perto da estátua do Eusébio, que tem carregamento normal, o rápido e o ultra rápido. Face a este aumento exponencial, será necessário apostar mais nos carregamentos ultra rápidos, que atualmente 10 minutos, não é? Que será cerca de 15 minutos, depende do tamanho da bateria. Sim.
É preciso apostar mais nestes carregamentos ultra rápidos e depois a rede aguenta? Respondendo isso por duas partes. Primeiro, em relação à velocidade do carregamento, aquilo que nós defendemos é que quem tem um carro elétrico não vai ter um comportamento igual àquele que eu tenho num carro a combustão. Eu, quando tenho um carro a combustão, enfim, depende do comportamento de cada pessoa. Há pessoas que é quando chega à reserva, há pessoas que quando chega... O problema resolve-se em menos de 5 minutos, não é? E vão e carregam o depósito todo. Por favor, é para testar. Este era o conceito. Hoje em dia, com o carro elétrico, esse não vai ser o conceito. O conceito vai ser um conceito de always charging, ou seja, vai existir a necessidade de carregarmos convenientemente. Eu vou ao supermercado, vou ter um lugar para carregar o meu veículo e vou carregar 5, 10% da minha bateria. Enquanto faço as compras. Enquanto faço as minhas compras, carrego. Vou almoçar a um sítio, vou carregar. Chego a casa, se eu tiver essa possibilidade, vou carregar o meu carro, vou trabalhar, vou carregar o meu carro. Obviamente, quando eu me deslocar e fizer uma viagem grande, eu vou ter a necessidade de carregar de facto mais rápido para me dar uma maior autonomia para eu chegar do meu ponto inicial ao meu ponto ao meu destino final, digamos assim. Mas a solução para o carregamento não vai ser só de ultra rápidos. Eu vou querer carregar lento quando eu tiver uma permanência grande num determinado sítio. Eu vou querer carregar rápido quando eu tiver 20, 30 minutos num determinado local. E vou querer carregar ultra rápido, por exemplo, quando for numa autoestrada. E eu acho que aquilo que nós temos feito, nós, e agora não me referindo apenas à EDP, mas nós, agentes privados que estamos a procurar fazer investimento na infraestrutura de carregamento, é exatamente adequar o tipo de carregamento ao tipo de utilização. Nós anunciámos recentemente 2 parcerias e prometo ser muito breve. Parceria com a McDonald's, que nós fizemos, e com a Ibersol, com o grupo Ibersol. São restaurantes de fast food, bastante conhecidos, têm permanência 20, 30 minutos. Estamos a instalar pontos de carregamento rápidos. Parceria que fizemos com a Brisa, que também anunciámos durante o ano passado. Áreas de serviço nas autoestradas. Tipicamente as pessoas que estão a fazer viagens largas precisam de um carregamento mais rápido. Temos soluções de carregamento ultra rápido e rápido nesses locais. E, portanto, em hotéis que vamos permanecer uma noite, o carregamento pode ser lento. As pessoas têm que perceber que... Sim, mas haverá mais clientes, não é? Haverá mais proprietários de carros elétricos e, portanto, vão ter que estar à espera, se calhar, dos outros. Não estou a falar do exemplo dos hotéis, claro, mas daí nos restaurantes. Toda a razão. E daí a necessidade de nós continuarmos a fazer este investimento na rede pública, e acho que é um ponto fundamental e que está claro para toda a gente. Mas referi também um outro tema, que é essa rede aguenta. E eu acho que este é um ponto super relevante quando olhamos para esta ansiedade, que é: e agora, se toda a gente se ligar ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? Primeira coisa, nós sabemos que nem toda a gente se liga ao mesmo tempo. Segunda coisa muito importante, as pessoas acham que vão carregar a bateria toda todos os dias. Não é verdade. Fazemos em média 50, 60 km por dia e eu vou carregar aquele bocadinho de bateria. É verdade que se nós agora pensássemos num cenário em que vamos ter, como foi anunciado, um grande objetivo, ter 30% da nossa frota, é mais de 1,5 milhão de veículos, em 2030, todos ligados à rede ao mesmo tempo, poderia existir uma sobrecarga de pedidos à rede, claro que sim, mas aquilo que nós temos que fazer, e os investimentos que estão a ser feitos hoje, é dotar essa capacidade de carregamento de inteligência que permita fazer carregamento, o que nós chamamos de smart charging, portanto, carregamento inteligente, que é, se eu e o Nuno, por exemplo, quisermos carregar o mesmo carro, e se houver potência para carregar um carro de cada vez, nós vamos dividir a carga entre os dois, vamos carregar de forma mais lenta, mas vamos conseguir carregar os dois ao mesmo tempo. E isto já é um tema muito claro quando falamos, por exemplo, de condomínios. Não é? Por um condomínio podemos ter 5, 6 pessoas, inclusive penso que a EDP tem soluções inteligentes que permitem fazer esse tipo de balanceamento. Não é? Isso mesmo, nós estamos prestes a lançar essa solução. A nossa solução para condomínios permite já fazer uma coisa que é o encontro de contas, que é uma coisa sempre super relevante quando temos um condomínio, porque se eu vou carregar e vou utilizar a energia dos serviços comuns, tem que haver uma forma qualquer de eu depois pagar esse valor aos condomínios. A nossa solução permite endereçar esse ponto. Por outro lado, aquilo que vamos ter é a solução de Smart Charging. O que é que isto faz? Que com a potência que o meu condomínio já tem hoje, imagino que eu consigo carregar 3 carros ao mesmo tempo. Com esta solução nós conseguimos multiplicar por 4 a 5 vezes o número de carros que conseguem carregar ao mesmo tempo. E são estas soluções, eu falei do Smart Charging, mas podia ter falado de outra, que vão ser realidades para as pessoas, e aquilo que eu acho mais importante é: ninguém tem que se preocupar com as soluções, porque elas vão existir. E vou dizer o chavão, que é o Vehicle to Grid. O que é o Vehicle to Grid? É quando eu coloco o meu carro a carregar, eu posso ter
vamos imaginar, 80% da minha bateria completa. E pode haver momentos em que a rede precisa que a minha bateria ajude a alimentar a rede e outros momentos em que a rede está bem e eu posso carregar o meu carro. E esta capacidade de nós, enquanto utilizadores de veículo elétrico, ligarmos o nosso carro à rede e sermos agentes ativos desta rede, não é só um agente que carrega o carro, é um agente que carrega o carro ou que a sua bateria pode ser utilizada pela rede. E sermos remunerados por isso, eu acho que é este tipo de soluções que estamos a fazer os investimentos hoje para que eles sejam viáveis amanhã, e é isso que vai fazer com que a rede seja resiliente e consiga aguentar aquilo que esperamos todos que seja uma mobilidade elétrica massificada e utilizada por todos. E por isso acreditam que a meta de 2030 é perfeitamente concretizável? Eu diria que não. Sinceramente, acho que nós já falámos sobre este tema aqui, que é, hoje em dia, em Portugal, nos tempos áureos, em termos de passageiros ligeiros, focando aí, vendeu-se 200 mil carros. Hoje em dia vendem-se 150 mil. E pronto, há alguma dificuldade. Mas vamos assumir os 200 mil carros. Okay? Ou seja, se de um momento para o outro todas as vendas passassem a ser a carros 100% elétricos, estaríamos a pôr 200 mil carros cá fora. Ou seja, ao fim de... E nós estamos em 2022, não é? Mas até arredondássemos 10 anos para simplificar a conta e tivéssemos nos 200 mil carros que não estamos a falar que daqui a 10 anos estariam a ser colocados no mercado cerca de 2 milhões de carros elétricos. Se tudo o que fosse vendido. Se o parque circulante em Portugal anda à volta de 5, 6 milhões de carros, não vamos chegar lá. Ou seja, e de forma ainda mais objetiva não se vai estar a vender 100% de carros elétricos. Isto vai ser uma progressão natural, como vemos e já falámos aqui. Mas não será por falta de infraestrutura? Não vai ser por falta de aposta da EDP no desenvolvimento da infraestrutura em Portugal. Só quase os números, eu acho que os números das vendas, ou seja, na métrica, não é possível, a menos que as vendas disparassem para números que não são reais na economia portuguesa hoje, mas é difícil que a gente consiga colocar esse número de carros em Portugal, ou no limite tínhamos de estar a importar, por exemplo, carros usados elétricos, que não tem sido uma opção. Ou seja, dificilmente a forma... Mesmo que entre nesta conta toda a frota comercial? Mesmo que entre, porque no fundo eu já estava a dizer aqui, imaginemos que são 200 mil carros, todos fossem elétricos ou eletrificados, ou metendo aqui mais uns 50 mil carros da frota comercial. Dificilmente os números, e nós até já fizemos este estudo em conjunto com a ACAP, não conseguimos chegar lá. Ou seja, eu acho que o tema da infraestrutura se resolve provavelmente melhor e vai-se evoluindo e o próprio consumidor se adapta, apesar que há aqui uma necessidade de forte educação, mas em termos da capacidade de venda e de entrega e de substituição de um parque circulante, porque há aqui mais uma nota importante, que é, quando nós vamos para um mercado como é o alemão ou o francês, são mercados que, por exemplo, exportam muito os seus carros usados. Ou seja, no caso português, devido às questões fiscais, nós não exportamos os nossos carros usados. Ou seja, um carro que nasce em Portugal tende a ter o seu fim de vida em Portugal. Ou seja, temos carros aqui com 10, 15, 20 anos. Ou seja, se nós estivéssemos a exportar, imagine-se para a África, para outros mercados ou para países de leste, carros mais antigos e a substituir o parque, isso não está a acontecer. E por isso acho que vai demorar mais tempo, a menos que houvesse aqui alguma mudança radical para disparar as vendas ou economicamente. Acho que em termos numéricos e matemáticos não vai ser possível ter um número, estar com 30 ou 40% do parque. Posso ser um bocadinho mais otimista. Eu acho que tudo o que o Nuno está a dizer, eu percebo e é totalmente verdade. Acho que estes são os números que nós temos, aquilo que nós estamos a ver e pelo menos aquilo que nós acreditamos. Enfim, o cenário central que temos é chegar a 2030 entre 850 mil viaturas e 2,2 milhões de viaturas, sendo que para termos com os 5 milhões de carros no parque, para termos os 30%, que é o objetivo grande que foi anunciado, tínhamos de estar assim, um bocadinho acima de 1,5 milhão. Estes são os números. Eu acredito de uma forma forte que nós vamos estar acima dos 800 mil carros e, portanto, que este cenário, eu diria, conservador, que nós vamos superá-lo. Se vamos ou não chegar a 1,5 milhão em 2030, eu não tenho claro. Agora, que me parece que os 40% que Nuno comentavas também, que estamos a ver hoje na penetração nos novos, que em setembro era 28%. Em novembro, se calhar foi 30 e pouco. Portanto, este crescimento grande que nós estamos a ver vai fazer com que haja uma convergência cada vez maior para que mais de metade dos carros vendidos em Portugal sejam elétricos ou eletrificados, como utilizando a expressão que o Nuno utilizou bem, portanto, os híbridos e os completamente elétricos. E, portanto,
que isso vai fazer com que esta convergência seja mais rápida. Se vamos chegar aos 30%, não sei. Acredito e sou positivo em relação a isso, porque estamos a fazer uma aposta grande também do ponto de vista de mobilidade. Aquilo que me parece mais importante, e falámos disso há pouco, é que, de facto, a vontade que as pessoas têm de aderir a isto, não só por um tema, eu acho que também comentavas isso, Nuno, que é, hoje em dia, através de um estudo que é feito todos os anos por uma empresa, que é a LeasePlan, e que publica esse estudo sobre aquilo que é o custo total de utilização de um veículo. Enfim, que inclui o preço do carro. Para quem está mais habituado, o total cost of ownership, não é? Para quem está habituado a esses jargões. Exatamente. Portanto, o preço do carro, a manutenção, quanto é que vamos gastar em seguros, em gasolinas, quanto é que vamos revender o carro ao fim da vida útil. Já diz que em todos os segmentos um carro elétrico é mais barato do que um carro a gasolina. Obviamente que isto tem dois fatores importantes aqui. Por um lado, o preço da gasolina e do gasóleo em Portugal, e em segundo lugar o tema da política verde de incentivos à compra de carros elétricos, que obviamente desbalanceia aqui este tema. Mas a verdade é que quando nós olhamos para isto sem incentivos e com a expectativa normal da evolução do preço da gasolina, em 2026, 2027 isto vai ser uma realidade para todos os países na Europa. E, portanto, sendo mais barato ter um carro elétrico, havendo a vontade, porque não é só um tema de custo, mais de metade das pessoas que dizem que querem mudar por um tema de sustentabilidade, querem fazer parte desta transição energética que sabemos que é preciso, enfim, e que podemos falar largamente sobre ela. Portanto, as pessoas querendo fazer parte e existindo essas soluções, já existem mais de 100 ou 120, o Nuno saberá um número melhor, modelos elétricos à venda em Portugal. As marcas estão a fazer uma aposta brutal de dizer que a partir de 2030 não fabricarão carros a combustão. Muitas disseram isso. Algumas delas. Até indo além daquilo que são os planos e o Fit for 55, que resultante do Acordo de Paris. Acho que esta ambição existe. Este momento que está a ser criado, acho que nos pode ajudar a chegar a estes números. Se vamos chegar aos 30, se vamos chegar pelos 25, se vamos chegar aos 35, eu sou otimista, obviamente, e, portanto, também me cabe a mim fazer o papel de mais otimista e dizer que se calhar vamos conseguir. Não, mas, Pedro, o que eu comentava aqui é, eu acho que não há um tema de otimismo. Nós sentimos, por exemplo, dos números das pessoas que procuram carros elétricos é muito superior aos carros a combustão. E mesmo quando olhamos para os carros novos, a procura de carros elétricos é claramente superior às vendas. Aquilo que nós vemos de uma forma analítica é aquilo que vos dizia aqui, se mesmo que todas as vezes, só se todas as vendas de um momento para o outro passassem para 100% elétricos e isso se mantivesse constante nos próximos, mesmo nos próximos 8 anos não era suficiente, ou seja, dificilmente chegas a esse valor de 33%. Ou seja, eu acho que vai acontecer, acho que há aqui uma aceleração e acho que se vai levantar um tema dramático, que é aquilo que falávamos há pouco, que é cada vez mais vamos ter pessoas a entrar na mobilidade elétrica que não têm, se calhar, as mesmas condições que têm as pessoas que primeiramente, ou neste momento, têm estado a entrar e que têm mais facilidades, mais condições para pôr o wallbox e tudo isto. Ou seja, e levanta-se aqui uma questão muito complexa que é, de facto, e que se calhar não aconteceu nos últimos anos no setor automóvel, que é de educação das pessoas. Hoje em dia as pessoas compram um carro, tiram uma carta de condução, depois vão à bomba de gasolina, está feito, vão ao mecânico e tal, não tem que ser. Agora, como o Pedro comentava isto muito bem, não se vai usar um carro elétrico da mesma forma que se usa um carro a combustão. Já lhe vou perguntar como é que se faz com o carro elétrico. Vamos embora. Antes, Pedro, porque acho que é um tema sempre sensível, e falava da questão dos preços e de quanto é que se gasta com um carro elétrico. Atualmente, alguém que tem um carro elétrico, quanto é que gasta na rede pública e quanto é que gasta em casa, se tiver meios para carregar em casa? O que é que sai mais barato? É mais barato carregar 100 km elétricos do que carregar 100 km a combustão, seja diesel, seja gasolina. Sim. É mais barato carregar um veículo elétrico 100 km do que carregar um veículo a combustão 100 km. E os números são simples. E tenho aqui os números da UV, portanto, da Associação dos Utilizadores de Veículos Elétricos. Mas isso será senso comum, que o combustível é mais caro ainda que a eletricidade? Tem existido algumas notícias muito recentes em que diz que é mais caro carregar um veículo elétrico do que um veículo a combustão, e eu gostava de desmistificar isso, mas depois endereça a segunda parte da sua pergunta, porque é muito interessante, que é, as pessoas não vão carregar sempre na rede pública. Eu acho que era um bocadinho também a sua pergunta. Hoje em dia, carregar 100 km a gasolina, mais uma vez, isto é um estudo e uma informação que a UV publica regularmente, este é com a informação de janeiro, custa
€12,46, carregar gasolina 100 km, €9,72 gasóleo 100 km, rede pública, um carregamento rápido, porque depois o preço varia entre seu carregamento lento, rápido ou ultra rápido. Um carregamento rápido são cerca de €6,40. Mesmo quando olhamos para um carregamento ultra rápido, ele vai estar abaixo dos €10 nos carregadores da rede EDP. E depois em casa pode custar entre €1,60 e €3,20. Depende, obviamente, se tem uma tarifa simples ou se tem uma tarifa bi-horária. Portanto, mais barato. Sai mais barato carregar em casa. Isso Acontece é que há muitos proprietários de carros elétricos que não têm como carregar em casa. Pronto. E, portanto, carregar na rede pública ainda assim sai mais barato do que carregar um veículo a combustão. Carregar em casa sai muito mais barato do que carregar na rede pública. O que é que estamos a acontecer? E o Nuno estava a dizer uma coisa que é, na minha opinião, fundamental para percebermos o tema da mobilidade em Portugal, que é quem começou a aderir à mobilidade elétrica foram pessoas que tinham a capacidade de carregar ou em casa ou no trabalho. E, portanto, a necessidade da infraestrutura, aquilo que nós chamamos a rede pública, era menor do que aquilo que vai ser no futuro. E, portanto, aquilo que nós víamos era que cerca de 80% dos carregamentos eram feitos ou em casa ou no trabalho e apenas 20% na rede pública. Ora, com aquilo que nós queremos, e depois uns acreditamos numa velocidade maior, outros menor, mas que queremos todos, que esta convergência se faça para a mobilidade elétrica, o que vai acontecer é que vão aderir cada vez mais pessoas que não têm capacidade de carregar ou em casa ou no trabalho e, portanto, o que nós estimamos é que este equilíbrio casa-trabalho e rede pública passe para ser qualquer coisa à volta dos 60-40, 70-30, 50-50, há vários estudos que dizem isso, mas vai haver um equilíbrio muito maior. Okay? E, portanto, quando olhamos para quanto é que custa carregar 100 km, temos que olhar para um custo ponderado entre, vamos dizer, 50% é o carregamento na rua, 50% o carregamento em casa. Aquilo que me parece também fundamental é que têm que existir mecanismos, e o Nuno referia isso muito bem, que é a maneira como as pessoas vão utilizar um veículo elétrico vai obrigar a que as pessoas percebam alguma coisa deste mercado e para isso não é pôr a responsabilidade e o ónus nas pessoas, é dizer que os agentes de mercado, temos aqui dois, a EDP obviamente com o seu papel, mas o stand virtual líder no seu mercado e, portanto, com um papel também e uma responsabilidade grande aqui, nós vamos ter que ser capazes de explicar às pessoas como é que isto funciona. E hoje em dia, através de uma app, pode ser a da EDP ou outra, é possível saber que carregadores existem, que carregadores estão disponíveis, quanto é que custa carregar naqueles pontos e, portanto, eu, enquanto utilizador no veículo elétrico, eu consigo utilizar o meu telefone para chegar do sítio onde eu estou ao ponto mais livre, mais próximo, sabendo quanto é que me vai custar carregar o meu carro naquele local. E acho que esta transparência para os utilizadores é fundamental e tem que ser responsabilidade dos agentes privados e a EDP obviamente e quer liderar esse tema e são esses os investimentos que nós estamos a fazer. Ficando ainda na política de preços, este ano a EDP vai manter a política de estabilidade dos preços para os consumidores domésticos. O Presidente Executivo garantiu isso mesmo a semana passada, quando da publicação de resultados e apesar da subida dos preços nos mercados grossistas, mas carregar a bateria de um carro está mais caro. Sim. E até onde é que isso pode ir? Não Podemos continuar a esperar aumentos anuais de preço de eletricidade de forma que qualquer dia se calhar não é tão vantajoso carregar um carro elétrico? Acho que isso não vai acontecer. Primeira coisa, acho que mais uma vez, se calhar aqui cabe uma mensagem mais positiva, mas acho que isso não vai acontecer. A sua pergunta tem vários pontos. Por um lado, o tema do aumento que nós fizemos e que comunicámos recentemente do preço de carregamento. E isso aconteceu e procurámos explicar isso quando fizemos o aumento. O Governo não concorda com os vossos argumentos? Não, a questão procuro não argumentar e utilizamos apenas os factos. E, portanto, aquilo que aconteceu foi que nós comunicámos o aumento de preços e temos-lo feito e, na verdade, o nosso Presidente do Conselho de Administração Executivo acabou de reiterar isso na apresentação de resultados que fizemos no final da semana passada. Nós procuramos fazer um aumento anual de preço e garantir a estabilidade às pessoas, sejam elas no seu consumo em casa, seja no consumo, portanto, no carregamento na via pública. E aquilo que nós fizemos foi, assim que tivemos essas condições e foram publicadas, no fundo, as tarifas de acesso, nós aumentámos ou comunicámos um novo tarifário para 2022 com base nessas premissas. Premissas essas que foram alteradas no dia 30 de dezembro por uma decisão do Governo e que fez com que aquilo que eram os custos implícitos para nós que levaram a definir um determinado tarifário,
essas premissas mudaram e com isso foi necessário fazer um ajuste de preço, que aliás foi feito por vários agentes de mercado e que, na verdade, utilizando exatamente o mesmo racional. Ainda assim, aquilo que eu acho que é fundamental dizer às pessoas é a nossa tarifa, enquanto EDP, é uma tarifa competitiva, a estabilidade que nós prometemos, vamos entregar essa estabilidade, e aquilo que nós vemos do ponto de vista de mercado, esta instabilidade que nós sentimos, eu acho que todos acreditamos que uma política, como temos feito enquanto país, uma política de aposta nas renováveis, uma política onde cada vez as renováveis vão ter mais peso, vão permitir que o preço da energia também se estabilize em baixa, esperamos todos, e com isso que as vantagens da mobilidade elétrica sejam ainda maiores. Não é um problema este aumento, todos os números que eu lhe dei de é mais barato carregar 100 km elétricos do que 100 km a combustão, incluem as tarifas mais atualizadas e, portanto, não há um tema de competitividade e, principalmente, não há um tema de competitividade da tarifa da EDP, que se posiciona bastante bem dentro do... Mas agora acho que era interessante cá complementar, nós dois também temos falado bastante sobre isto, e não sei, às vezes os consumidores, isto é transparente na vertente do carregamento e dos custos de carregamento, que é, como existe uma rede pública, existem os fornecedores de energia e existe uma carga de impostos, quando se está a pagar o carregamento elétrico, há aqui 3 vertentes em cima disto. E o Pedro, que está melhor que eu, e mais propriedade tem, porque isto é o dia-a-dia deles em termos de gestão e da colocação destes preços. Ou seja, hoje em dia as pessoas já estão muito conscientes e quando houver aumento dos impostos, em relação à parte do combustível, o Governo até atua, percebe-se que há aqui uma componente fortíssima do petróleo a subir, mas e dos impostos, como é que ajusta o peso dos impostos, sim. O Pedro aqui claramente, esta é uma componente que há aqui 3 variáveis na composição do preço de quem carrega um carro elétrico, nomeadamente quando estamos na rede pública, não é? Sim, essas componentes todas existem, portanto, a maneira como o carregamento público é pago, portanto, o euro por quilowatt-hora carregado, ou o euro por minuto, enfim, depende do sítio, depende da política de cada operador, tem estas componentes que o Nuno referia. E é fundamental perceber, eu não entrei nesse detalhe, mas é fundamental perceber que muitas vezes quando nós mudamos o preço, não tem a ver com... nós não fizemos esta nova alteração de preço por nenhuma alteração do custo da matéria-prima. Se bem que esse aumentou. Da matéria. Aumentou, mas nós refletimos essa nova realidade quando fizemos uma comunicação no início de dezembro de 2021. Esta alteração que fizemos agora foi pura e simplesmente porque saiu um aumento de uma tarifa, foi publicado um aumento de uma tarifa durante 2021 e o Governo decidiu, dia 30 de dezembro, compensar esse aumento através de canalizar, enfim, fundos do Fundo Ambiental para que isso não se repercutisse nos utilizadores, mas com isso fez com que o desconto que existia nas tarifas de acesso à rede para os utilizadores de mobilidade elétrica deixasse de existir. Ora, quando isso acontece, obviamente que esses custos têm que ser honerados por nós e, portanto, essa mudança fez com que nós fôssemos obrigados a rever o tarifário. Quando a nova Associação para a Modernização da Mobilidade Elétrica propõe o fim da obrigatoriedade do uso da MOBIE, que é gerida pela entidade gestora da mobilidade elétrica, faz sentido? É algo que poderá ter alteração, provocar uma alteração nos preços? Essa nova associação que foi recentemente criada. Bem recente. Bem recente. Sim, tem dias. Há coisa de dias. Pronto. E confesso que aquilo que nós sabemos até agora dessa associação, eu acho que há duas coisas que eu tenho que dizer. A primeira... Não lhe perguntei pela associação, perguntei pela proposta da associação. Claro. Mas acho que há duas coisas que são importantes dizer. A primeira é que não conheço em detalhe aquilo que se propõe fazer e, portanto, não tivemos ainda essa oportunidade. Mas a segunda coisa que me parece mais importante é que tudo o que sejam movimentos de particulares, de privados, que procurem fomentar a mobilidade em Portugal, nós vamos ser sempre defensores de que eles existam, que sejam criados, e se forem positivos para a mobilidade elétrica, terão sempre o nosso apoio. E nós temos procurado participar em uma série de associações e movimentos exatamente para estar por dentro do tema da mobilidade e conseguirmos empurrar aquilo que é a agenda relevante para que a mobilidade chegue a toda a gente. Quando me pergunta sobre a MOBIE foi criada já há largos anos e é um modelo diferente daquilo que existe nos outros países da Europa. E os modelos todos têm coisas boas e coisas más.
Em relação a... Agora deixa-me só ter uma nota, Pedro, que é, e acho que os nossos consumidores, quem nos ouve, nos nossos ouvintes, podem perceber que é, eu não entendo também, não conhecendo também o detalhe destas propostas, acho que vale a pena nós todos pensarmos sobre o seguinte. Estamos, por exemplo, habituados a usar a rede multibanco, não é? Existem outros países, e nós que estamos habituados a viajar, e que às tantas queremos utilizar um determinado caixa automática, se eu não estou ligado àquele banco eu não consigo utilizar. Ou seja, temos que perceber aqui os benefícios, não estando dentro do mérito, que é, existe intrinsecamente algum benefício de haver uma rede que automaticamente qualquer operador possa trabalhar sobre ela. Caso contrário, ou caso que já acontece hoje em algumas particularidades, eu quero carregar o meu carro num determinado tipo de supermercado ou num determinado tipo de contexto e não consigo, porque aquilo é só para aqueles clientes. Ou seja, esta questão de que a rede não ser partilhada, e Portugal tem sido pioneiro nisso, né, nomeadamente na vertente dos multibancos, que as pessoas se relacionam bem com esse tema, eu vou, quer seja cliente de um banco A ou B, eu vou a qualquer banco e consigo levantar dinheiro ou fazer uma transferência. A partir do momento em que não haja oportunidade de haver uma determinada rede pública ou partilhada, pode levantar aqui determinadas questões de, eu até tenho ali uma série de pontos de carregamento bem perto da minha casa, mas na prática não posso usar, e isso pode não ser benéfico. Ou seja, mas por outro lado pode haver aqui outro tipo de propostas que eu e o Pedro não conhecemos ainda nesta altura, ou a Rita também não, de que talvez esteja a fazer outro tipo de propostas que ainda possa tornar isto mais conveniente. Mas acho que é importante este ângulo que o mercado nacional sempre teve, não é? que funciona determinadas coisas, por exemplo, a própria generalização que há da Via Verde em determinados contextos, parece uma facilidade porque essa é uma plataforma que é única, mas o multibanco eu acho que ainda é mais evidente. Voltando ainda à questão dos preços, Nuno, e porque esta questão não posso colocá-la ao Pedro, qual é que é a operadora mais competitiva em Portugal? Não posso, porque vai dizer-me que é a EDP, obviamente. Aqui é daquelas perguntas que são mesmo difíceis, é que às vezes como os telemóveis, não é? Isto tudo depende dos horários. Há quem tenha taxas mais fixas, há quem taxas que depende dos horários, e acima de tudo eu acho que é o que as pessoas fazem hoje em dia. Eu próprio tenho estado a utilizar um carro elétrico nos últimos tempos e eu acabo por ter um cartão de cada uma das diferentes entidades. Okay? O que permite ali uma determinada utilização mais ou menos eficiente. Agora, eu acho que o que é mais importante ainda é aquilo que nós temos vindo a falar aqui hoje, que é, efetivamente, para que a mobilidade elétrica ainda seja mais competitiva para as pessoas que a utilizam, e vemos que é uma tendência do mercado, tem que haver um maior grau de educação por parte dos consumidores finais na forma como utilizam a mobilidade elétrica. Hoje em dia, a maior parte dos carros novos, seguramente estão habituados a ver isto, nas campanhas, por exemplo, na televisão já se fala, compra este carro elétrico e ele vem com uma wallbox incluída. Ou seja, a preocupação de que, nomeadamente para a maior parte das pessoas que estão a entrar numa fase inicial, terão a capacidade ou a ter garagem em casa, ou no condomínio, ou na vivenda. Mas agora sabemos que isto não é os 80% ou 90% da população portuguesa. Mas que não deixa de ser um tema fundamental, então, nesta altura. Agora, e aí levantam-se uma série de questões que não estamos aqui a falar hoje, não é? Que é, então, mas eu se vou comprar uma wallbox, que tipo de wallbox é que eu vou comprar? Tenho condomínio, tenho box, tenho vivenda... Agora como é que é? Explique-nos então como é que, olha, isso como eu é posso que se dizer, faz para carregar um elétrico? Ou seja, quando estamos a falar da rede pública, a rede está lá, a gente tem que perceber se é rápido, se é ultra rápido, é preciso se é mais ter um lento. cartão? É preciso ter um cartão, temos de ter um cartão, e a maior parte destes postos, como vemos, são partilhados e qualquer cartão funciona, e aí levantas aquela questão que há pouco levantava. Existe, não estando aqui a entrar em detalhe, mas, por exemplo, existem determinadas redes de supermercados que têm alguns carregamentos que são proprietários. Eu próprio já cheguei lá com alguma frustração. Porra, estão aqui 8 postos, mas depois não pude carregar, porque era proprietário, a menos que eu tivesse o cartão específico. Isso acho que se torna, de facto, uma limitação. Claro que fideliza as pessoas, mas em termos de conveniência pública. Agora, acima de tudo, como o Pedro também comentava aqui, há pessoas que poderão carregar no trabalho, e isto é fundamental, que também haja uma evangelização, que eu acho que há, de poder, as pessoas que se deslocam determinados dias ao trabalho, poderem carregar, mas em particular em casa, e encontrar soluções, porque ainda existe um número significativo, que será provavelmente esta primeira vaga dos próximos anos, as pessoas que têm essa facilidade, e não sei a experiência da Rita ou do Pedro, mas as pessoas que têm condomínios, ainda não chega, o condomínio não está completamente carregado de elementos de carregamento. E já agora dou aqui uma novidade em primeira mão, que é algo que temos estado a trabalhar até nesta aproximação entre o Estado Virtual e a EDP, ao sentir que isto é um dos temas mais fundamentais.
e quer nós, do lado dos novos, já existe essa consciência e a venda dos carros com wallbox. Mas, simultaneamente, tudo aquilo que são operadores independentes dos usados, cada vez mais começam a ter carros elétricos no seu parque, sentem a necessidade de vender estas wallbox, mas também educar o consumidor nas soluções. E é nesse sentido que o Stand Virtual e a EDP estão a estabelecer uma parceria no sentido de educar o consumidor em geral, porque, de facto, no Stand Virtual nós temos mais de 90% da população que procura carros a vir ao Stand Virtual, que quando pensarem em comprar um carro elétrico, quer seja novo, quer seja usado, possa perceber quais são as melhores opções para ele. Que custo é que aquilo vai ter? Se pode, quer seja na vertente de ter um cartão para utilizar na rede pública, provavelmente com benefícios nesta parceria, quer simultaneamente quando está a pensar uma wallbox, qual é a wallbox? Porque há vários tipos de wallbox, umas carregam mais rápidas, outras menos rápidas, outras que aquilo que o Pedro comentava aqui há pouco, soluções que começam a ser inteligentes, que é, eu às tantas, se numa garagem que tem para 50 carros, tiver 20 a carregar, calhar não dá para estar todos a carregar a full charge ao mesmo tempo, mas começa a haver soluções inteligentes que permitem ir carregando e distribuindo a carga até em função da carga. Ou seja, é absolutamente fundamental educar os consumidores. Porque, e o Pedro comentava isso há pouco, que é, e eu tenho sentido isso, fiz questão de, em particular, sem ter até o wallbox em casa para sentir, que é ter um carro elétrico é uma experiência claramente diferente de um carro a combustão. Um carro a combustão há estações de serviço por todo lado, nós sentamos lá, normalmente até há tanta oferta que normalmente não tem que esperar muito, a não ser que seja um momento de pico, ao fim de 5 minutos está carregado, muitas vezes nem sequer tem que ir à loja de conveniência e faz tudo na bomba. O elétrico não é assim. Eu próprio tenho essa experiência que é quando vamos ao supermercado, ou se vamos ao shopping, ou se vamos ao cinema, ou se vamos ao restaurante, são soluções que constantemente estamos a carregar e são soluções mais inteligentes do que estar à espera, como acontece mais no carro a combustão, quando o tanque está quase vazio, eu faço, e aí sim implica momentos de espera muito mais elevados. Ou seja, é uma alteração de comportamento e depois é preciso também dar as soluções às pessoas. E nesse sentido as pessoas têm que perceber que, e nos novos isso talvez esteja mais evidente, mas isto vai disparar também do lado dos usados. Porque à medida que, como falámos no início, à medida que há mais carros elétricos novos a serem vendidos, é normal, e já foi acontecendo nos últimos anos, que começam a chegar cada vez mais carros elétricos, então provenientes das frotas das empresas que vão chegar ao mercado nacional. Deixa-me só comentar, desculpe, Rita, e comentar o que o Nuno dizia e depois também fazer um breve parênteses também sobre o tema da Mobi, que depois não terminei. Acho que há duas mensagens importantes. Em relação ao tema da parceria, eu acho que 4 ideias muito rápidas em 15 segundos, que é: nós queremos que a mobilidade seja para todos. Isso, para nós, isso está claro e é um desígnio da EDP. Para isso, nós temos que chegar às pessoas. O Nuno falava e muito bem. Educar no bom sentido, explicar às pessoas como é que isto funciona, retirar a tal ansiedade que nós tanto falamos. Acho que isso é fundamental. Para isso, e porque ninguém vai fazer isto sozinho, ninguém vai resolver este problema sozinho, é fundamental que as empresas se associem e consigam criar melhores soluções, consigam chegar melhor às pessoas juntas do que o conseguem fazer em separado. E daí a associação e a parceria que estamos a fazer com o Stand Virtual, estamos a associar a uma empresa que é líder, porque queremos chegar às pessoas e queremos que a mobilidade seja para todos. E com isto estamos extremamente entusiasmados com a parceria e esperamos que os resultados sejam bons para as pessoas. Depois o tema da Mobi, que eu acho que é fundamental que se entenda. O Nuno tocou num ponto fundamental, que é o tema da interoperabilidade. Garantir que eu, quando vou a um posto, eu consigo sempre carregar. Coisa que, aqui ao lado, se eu for de viagem, muitas vezes há pessoas que me perguntam: se eu for daqui para Madrid de carro, quando eu chego a Espanha, eu consigo carregar com o mesmo cartão que em Portugal? A resposta é não. E, portanto, a decisão que se tomou em Portugal do modelo da Mobi tem a grande vantagem da interoperabilidade. Com exceção das redes que o Nuno referiu, algumas redes privadas que subsistem, na verdade, todos os postos de carregamento, eu com o mesmo cartão consigo chegar e carrego o meu carro. Não é assim em Espanha. Em Espanha, esse papel está entregue a entidades privadas que garantem a tal interoperabilidade, vão fazendo acordos bilaterais, trilaterais, polilaterais com os vários agentes de mercado e garantem através de um repositório, há várias empresas privadas que o fazem pela Europa fora, garantem através de um repositório que essa tal interoperabilidade através de uma aplicação única também funciona, mas não é um modelo imposto como é um modelo em Portugal. O problema, ou a parte menos positiva do modelo português, é que isso gera uma complexidade grande do ponto de vista da relação entre
há vários agentes neste setor, entre o distribuidor de eletricidade, o operador do posto de carregamento, o comercializador para a mobilidade elétrica, a própria Mobié. Há uma complexidade nos fluxos que leva a que nem tudo corra bem, e eu acho que aí nós, enquanto EDP, também temos procurado alertar para aquilo que não está a correr bem, procurar dar soluções para que as coisas possam ser efetivamente resolvidas, mas não é um modelo perfeito, e eu acho que isso também tem que ficar claro. Mesmo para fechar, porque já temos pouco tempo, e olhando para o futuro, o Nuno dizia que a experiência de conduzir um elétrico é diferente, mas a tendência será para que tudo se torne mais ágil e mais rápido, para que o processo de carregamento seja mais fácil. O que é que está a ser feito e que ideias inovadoras já estão a ser trabalhadas para nesse sentido? Eu estou aqui a lembrar-me de um que a Volkswagen está a lançar, que é um robô que vai ter nos quadros de estacionamento com o carro e carrega o carro. Mas que outras novidades teremos nos próximos anos? Eu acho que era aquilo que nós... que é como quando construímos uma casa, não é? Quando nós construímos uma casa temos que começar pelas fundações. E eu acho que as fundações são estas. Eu pessoalmente, quando comentava aqui... Mas já temos as fundações, não ainda é preciso... Não, acho que as fundações de base, se calhar perguntava à Rita. A Rita alguma vez conduziu um carro elétrico ou ainda não? Então pronto, mas se já teve esse tipo de experiência, eu diria que 90% do inquérito que nós fizemos em Portugal, 90, 80% das pessoas nunca experimentaram usar um carro elétrico. Ou seja, é fundamental passar por essa experiência. E isso é para depois a pessoa de facto até tomar uma decisão. Eu estou em condições de comprar e por isso numa primeira fase vou avançar para um plug-in que me permite as duas opções, ou seja, se não estiver completamente carregado em termos de elétrico posso usar um motor a combustão, ou estou de facto em condições que é a grande ambição passarmos para carros 100% elétricos e não haver sequer opção em termos de maior poluição. Ou seja, e nesse sentido, antes de nós, acho que é engraçadíssima a sugestão que fala dos robôs. Não é minha. Não, leu, mas antes disso, não é? A verdade é que nós precisamos que as pessoas estejam conscientes, e acho que cada vez estão mais, e isso estamos a dar grandes passos. E isso vê-se, por exemplo, na queda da venda do diesel. Há uma consciência de que o diesel é mais poluente e até a gasolina se tem mantido mais normal para vir menos ruído aí, e vê-se o forte crescimento nos elétricos. Ou seja, ponto número 1, em termos de base, a consciência ambiental. Eu acho que essa está a acontecer em Portugal. A quem nos ouve, e vê-se também o próprio entendimento que a própria EDP, tal como tem como nós, e nós ouvimos muito os consumidores e vemos que a procura está lá. No entanto, o Pedro também tocava aqui numa palavra que eu sinto por parte dos consumidores, e quem está a pensar comprar e quem está a pensar trocar, que é a ansiedade. Que é, muitas vezes ainda hoje, e isto tem a ver com uma evolução tecnológica que não depende, se calhar, de nós os dois enquanto agentes aqui, que é, enquanto o carro estiver ali provavelmente nos 300, 400 km da autonomia, ainda gera uma certa ansiedade quando vamos para uma viagem mais longa. Sim, mas uma perspectiva de que as coisas vão evoluir cada vez mais, se calhar também facilita a escolha, não é? A escolha, mas não se esqueça de uma coisa. Hoje em dia há carros, se calhar, se aproximam dos 600, 700, mas a maior parte dos portugueses não podem comprar esses carros. Os carros que hoje são acessíveis para quem quer fazer mobilidade elétrica têm ranges mais baixos, ou vão ter muitas, como acontece no mercado normal em português, vendem-se 3 vezes mais usados do que novos. Ou seja, as pessoas tendencionalmente, muitas das pessoas que vão entrar na mobilidade elétrica vão entrar na mobilidade elétrica também pelos carros usados. E esses carros não vão ser a última geração. Como a Rita comenta aqui bem, mas a verdade é que essa não é a realidade. Nem toda a gente vai ter um robô em casa, nem toda a gente vai ter um carro com 1000 km de autonomia tão cedo, não é? Ou seja, e é fundamental nós, como agentes do mercado, assumirmos essa responsabilidade em conjunto, especialmente grandes players do mercado nacional e que têm relação com o consumidor e com os ouvintes que estão aqui connosco, é que as pessoas tenham essa experiência, facilitar, dar a infraestrutura, e que a infraestrutura, quanto mais flexível, melhor será, porque à medida que o mercado evoluir, mais pessoas precisam da infraestrutura e não haverá tantas condições a nível das garagens para toda a gente. E as pessoas têm que aprender a haver uma mudança. A forma como evolui isso, acho que nós temos de ser inovadores, e é isso que nós vamos tentar fazer, por exemplo, neste caso com a própria EDP, encontrar formas de educar, criar conteúdos para que o consumidor se aperceba, criar esse tipo de experiências, criar esse tipo de incentivos a nível do mercado nacional, e acho que é muito por aí que nós temos de ir criar as bases, e depois tenho a certeza que o mercado vai evoluir como um todo e vão surgir essas ideias inovadoras que eventualmente uma pessoa nem precisa pensar nisso e o carro carrega-se automaticamente, mas ainda estamos um bocadinho longe dessa fase. Pedro, para terminar. Assim, acho que o Nuno já tocou nos pontos todos.
há várias tendências que nós vemos, enfim, seja do robô, seja da substituição da própria bateria. Há locais onde há países no mundo, nomeadamente na Ásia, onde eu consigo chegar e eu troco a minha bateria que está vazia, troco por outra e aquelas baterias depois ficam lá a carregar e, portanto, eu acredito claramente na iniciativa privada, acredito que se as pessoas perceberem que isto é um mercado, vão investir em soluções e que, portanto, aquilo que nós sabemos hoje vai ser, é bastante incompleto face àquilo que vai ser a nossa realidade daqui a 3, 5, 10 anos. E, portanto, isto vai tudo explodir e evoluir. Acho que é fundamental falarmos do papel que cada pessoa tem. O Nuno tocou num ponto que nós já fomos abordando aqui na conversa, que é as pessoas querem fazer esta transição pelos bons motivos, não só por um tema de custo, obviamente, que é uma parcela relevante, que é relevantíssima, mas também por um tema de sustentabilidade. As pessoas querem participar nisto. Eu acho que é fundamental perceber que isto é uma mudança de paradigma, mesmo é diferente conduzir um carro elétrico do que um carro a combustão. Mas quem compra um carro elétrico, uma das coisas que faz é troca de tarifário em casa. 1/3 dessas pessoas optam por uma solução de instalação de solar fotovoltaico em casa. Ou seja, há toda uma mudança de paradigma, uma mudança de vida do ponto de vista com a sustentabilidade no centro. É até cultural, não é? Que é cultural e que as pessoas estão a fazer. Depois há o tema nós somos um país ilustrativo disso. Somos na Europa, um excelente país. Essas matérias, somos um país que lideramos. Um excelente exemplo. Depois há um segundo papel, que é o papel da iniciativa privada. Que é fundamental. Enfim, temos aqui duas empresas nesta conversa. O papel de informar, ser capazes de procurar soluções para investir e viabilizar que a mobilidade chegue a toda a gente é responsabilidade também da iniciativa privada, e acho que ficou aqui claro, tanto aquilo que o stand virtual obviamente preconiza e tem como visão para os seus clientes, como aquilo que a EDP também está a fazer e quer ter como visão. Mas depois há um papel também que é fundamental e também temos que dizer, que é o papel do setor público e o papel do governo. E aí, mais uma vez, acho que é fundamental, e isso tem sido feito nomeadamente ao nível da União Europeia, estabelecer aquilo que é uma visão. O que é que nós queremos, para onde é que nós estamos a caminhar, quais são as metas que nós temos, isso é claríssimo. Por outro lado, incentivar, falámos aqui dos incentivos à compra dos veículos, não existem, por exemplo, em Portugal, ao contrário do que acontece em Espanha, e agora só para dar um mau exemplo de Portugal versus Espanha, que dei vários ao contrário. Não existem incentivos ao investimento em infraestrutura pública. Em Espanha existem. No PRR nada ficou Existem previsto. para a compra de veículos. Existem para a compra, e esse eu referi. Não existem para o investimento na infraestrutura. O PRR não prevê. Em Espanha a situação é mais ou menos ao contrário. Eles atrasaram-se muito no incentivo à compra. Portugal foi muito pioneiro nisso. Atrasaram-se muito nisso, mas quando puseram nos dois lados. E acho que isso era fundamental. E depois há um terceiro vetor que eu acho que o setor público tem essa responsabilidade, que é ser enabler disto. Ou seja, não colocar barreiras, burocracia para que as coisas aconteçam. E sabemos que às vezes há demoras, atrasos pela complexidade própria dos processos, e acho que estão todos os agentes, sinceramente, terminando com uma mensagem positiva, acho que estão todos os agentes com a mesma visão, com o mesmo empenho em garantir que cada um no seu papel conseguimos colocar a mobilidade para a frente. Porque acho que é importante para quem nos ouve, que é que em cima de tudo também puxa muito por isto, é o próprio consumidor. Nós sentimos que se estivéssemos a forçar uma coisa que o consumidor não quer, claramente acho que para quem nos ouve esta é a mensagem, as pessoas estão nesse sentido, nós também agentes privados estamos cá para ajudar, contamos também com o setor público para fazer a mobilidade elétrica uma realidade futura em Portugal. E tem que ser uma transição natural. Obrigada aos dois. Muito obrigado. Obrigado, Rita.